Todo investidor que fez uma venda de ações acima de R$ 20.000 ou uma operação day trade no mês, ele deve calcular e pagar o imposto de renda até o mês subsequente. Como calcular esse imposto de renda? Para calcular o imposto de renda, o investidor ele vai precisar saber qual o preço de compra da ação e o preço de venda. Isso em uma operação normal. Vamos usar um exemplo. O investidor comprou 1.000 ações da Petrobras a R$ 25 e depois de uma semana vendeu as mesmas ações por R$ 26. Ou seja, ele teve um lucro de R$ 1.000 nessa operação. O investidor ele deve ter em mãos as notas de corretagem, tanto de compra quanto de venda, e deve calcular esse valor líquido de taxas. Ou seja, eu pego o valor do lucro e vou deduzir quanto eu gastei de corretagem, quanto que foi cobrado de taxa de liquidação, taxa de negociação e ISS, que são as taxas normalmente cobradas na nota de corretagem. Então, por exemplo, teve R$ 1.000 de lucro, somando todas as taxas de compra e de venda, teve R$ 50 de taxas. Então, ele vai aplicar a alíquota de 15% sobre os R$ 950. Feito o cálculo do imposto de renda, o investidor ele vai gerar um DARF, pelo próprio site da Receita Federal ele consegue preencher os dados do DARF, ele vai usar o código para arrecadação do imposto, que é o código 6015 de operações com ações, e vai fazer o pagamento do DARF até o mês subsequente, até o mês seguinte à operação. Em operações de day trade, independente do valor vendido, do valor movimentado, o investidor ele deve pagar uma alíquota de 20% sobre o lucro. Vale ressaltar que o imposto dedo duro, o imposto rastreador que já é cobrado no momento da venda, ele é de 1% sobre o lucro. Então, no mesmo exemplo de Petrobras, se o investidor teve R$ 1.000 de lucro na operação, ele vai observar que já foi cobrado 1% sobre o lucro da operação, ou seja, aqueles R$ 950 de lucro na operação, do exemplo anterior, na própria nota de corretagem já vai ter debitado R$ 9,50 referente ao imposto dedo duro. Então, no momento de gerar o DARF, o investidor ele vai fazer um DARF com 19% de imposto e não os 20%. É comum, por falta de conhecimento, ou por contar com a sorte, vamos dizer assim, o investidor ele não faz o cálculo desse imposto e nem faz o pagamento do DARF. Antigamente, o investidor que não pagava o imposto de renda, às vezes a Receita Federal não conseguia apurar ou não tinha braço suficiente para calcular esse imposto, e muitos investidores contavam com a sorte e até não pagavam esse imposto. Só que hoje em dia a probabilidade disso acontecer é praticamente zero. Mais cedo ou mais tarde a Receita Federal vai te autuar e você vai ter que pagar aí, além do imposto devido, juros e multa, que quanto maior o tempo, maior o valor da multa e juros. Eu já atendi alguns clientes que, por conta do banco não ter informado, a corretora do banco não ter informado essa necessidade do pagamento mensal de imposto, tinha um valor de aproximadamente R$ 10.000 de imposto devido, referente a operações de alguns anos atrás, e quando ele foi recalcular esse imposto, ele acabou pagando uma multa ali de quase 40% do imposto devido. Então, ao invés de ele pagar 10, ele pagou quase R$ 14.000 de imposto com juros e multa. Então, uma dica: calcule e pague esse imposto de renda em dia. O cálculo do imposto de renda ele é relativamente simples, mas a partir do momento que o investidor tem uma quantidade considerável de ações ou faz muito day trade, muitas operações, fica bem complicado fazer esse cálculo na mão. Por isso eu recomendo que o investidor contrate uma ferramenta de imposto de renda. Eu conheço basicamente duas, que é a IR Trade e a outra que é a Sencom, e utilizo tanto para minhas operações quanto para os meus clientes o Sencom. Primeiro porque eu estou mais familiarizado, segundo que acho que ele é mais barato do que o IR Trade. Uma das principais vantagens de utilizar a ferramenta de imposto de renda não é nem só para o cálculo do imposto e pagamento do DARF, mas sim por um controle que é possível no longo prazo, que esse cálculo na mão em planilha ele é muito difícil,
Eu tenho clientes que utilizam estratégias, são buy and hold, ou seja, só compram ações ao longo do tempo, que utilizam e pagam essa ferramenta. Por quê? Porque ao longo dos anos, a ferramenta ela já vai ajustando qualquer tipo de evento que tenha na ação. Por exemplo, a empresa teve um grupamento de ações. A ação custava R$10, teve uma junção e agora ela passou a ser negociada a R$20. Então a ferramenta ela já faz esse ajuste ao longo do tempo. Todo dividendo pago nas ações, a ferramenta também faz essa atualização. Então facilita bastante a vida do investidor do que ter que ficar entrando empresa por empresa e atualizando se teve dividendo, bonificação, grupamento ou desdobramento. Então ela dá um gerenciamento muito interessante para o longo prazo. Outro ponto interessante da ferramenta de imposto de renda é que ela já vai calculando, principalmente para os investidores que operam com muita frequência, ela vai fazendo o cálculo e o gerenciamento de estratégias. Então, quando a gente olha mês a mês, a ferramenta ela vai traçando um gráfico de todas as operações que foram realizadas e os lucros que foram realizados naquele mês. Esse controle ele serve até para o investidor saber se as estratégias que ele está utilizando está dando ganho ou tendo perda. Um erro comum do investidor que faz um investimento em renda variável e calcula na mão, ele acaba muitas vezes esquecendo de colocar na conta o imposto rastreador, ou seja, o imposto dedo duro. Um erro comum dos investidores que controlam por planilha ou controlam de cabeça, ele acaba não considerando os custos da operação, né, toda vez que ele compra e vende uma ação, e também não considera o imposto dedo duro que já foi cobrado na nota de venda, né? Então, um erro comum é o investidor fazer o pagamento a mais do que ele deveria pagar no momento de gerar o DARF. Outra facilidade da ferramenta de imposto de renda é o gerenciamento de estratégias, principalmente para o investidor que utiliza derivativos, faz operações estruturadas, que aí fica praticamente impossível fazer esse cálculo na mão. Dependendo do volume que o investidor investe, ele vai gastar mais tempo calculando imposto do que se ele estivesse trabalhando e ganhando isso de uma outra maneira. No próximo vídeo eu vou fazer um tutorial de como utilizar a ferramenta Sencom, que é a que eu utilizo, e vou deixar o link aqui na descrição caso você queira fazer o acesso, enfim, conhecer a ferramenta. Tem uma funcionalidade interessante na ferramenta que mesmo o cliente que não faz o cálculo do imposto de renda, mesmo que ele não gere o DARF, por exemplo, o cliente buy and hold, ele pode se cadastrar e subir todas as notas de corretagem para a ferramenta. Ela oferece um serviço gratuito de controle de resultados, ou seja, de controle de posição. Então, se o cliente, todos os meses, ele compra determinada ação, comprou a R$1, a R$2, a R$3, a R$10, a ferramenta ela já vai calculando e oferece esse preço médio, esse controle de forma gratuita, né? Então, eu acho bem interessante para quem tem aí carteira de ações. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo.